Meus irmãos, minhas irmãs, que enorme alegria estarmos aqui juntos nesse momento para falarmos um pouco de Jesus, para relembrarmos dele nas nossas vidas. Esses dias eu me recordei de uma história ocorrida com Chico Xavier. Uma certa ocasião, Chico havia sido convidado para as atividades alusivas à comemoração do aniversário de uma casa espírita no interior de São Paulo. Ele aceitara o convite, mas pediu que os irmãos guardassem segredo da sua presença, para evitar aglomerações, para evitar tumultos. Os irmãos se comprometeram com o segredo, mas o segredo pedido não foi respeitado. E no dia em que Chico chegou àquela cidade do interior, a multidão o aguardava. Era uma aglomeração enorme. A casa não cabia, não conseguia recepcionar a todos, estava totalmente aberta, as pessoas pelo lado de fora. Chico então foi convidado a tomar o seu assento à mesa. E quando lá se colocou, olhou para aquela multidão que ali se encontrava e disse: eu sei por que estamos todos aqui. Nós sentimos uma imensa saudade de Jesus. E nesses dias esse tem sido o sentimento que tem me visitado também. De uma profunda saudade do Mestre. Estamos assim todos com saudades do Cristo. E para amenizar um pouco desse sentimento em nossos corações, vamos rememorando, vamos relembrando os seus caminhos, tentando reencontrá-lo nessas passagens, nesses percursos. E nesses caminhos percorridos pelo Mestre, nós vamos encontrar aí a oportunidade da parcimônia. Nos caminhos de Jesus, nós encontraremos a oportunidade da bondade, a oportunidade da mansuetude, a oportunidade da introspecção, a oportunidade da humildade e da amorosidade. Mas nesses caminhos também nós encontraremos a oportunidade do crescimento, por meio das adversidades que nos visitam. E muitas vezes, essas adversidades nos visitam e se apresentam a nós com a face da dor. E quando pensava nas dores que se apresentam na nossa jornada humana, eu me lembrei de uma outra história, de um outro amoroso e conhecido Francisco, o de Assis. Conta-se que certa feita, Francisco se dirigia a um mosteiro, acompanhado de um outro irmão franciscano. Ambos seguiam para aquele mosteiro numa época de um inverno intenso, de um frio rigoroso, e já ao final do caminho não possuíam mais alimento, água, estavam exaustos, quando finalmente chegaram às portas do local. Francisco bateu à porta, aguardou e foi recebido na janelinha daquela porta por um frei, que indagava quem era. Francisco respondeu: sou eu, Francisco. O frei não acreditou, fechou a janelinha e se foi para o interior do mosteiro. O irmão que acompanhava Francisco se viu tomado de desespero. E ainda mais angustiado quando, ao olhar para Francisco, o viu saltitar, alegre, como a comemorar um grande feito. E perguntou: Pai Francisco, o que se passa? Nós vamos morrer aqui de frio, de fome, de sede. E o senhor comemora? Meu filho, eu esperei tanto por esta ocasião.
Eu esperei tanto para estar nesta situação. Eu agora, finalmente, estou totalmente entregue nas mãos de Deus. E como Deus não abandona nenhum dos seus filhos, aquele frei que não o havia reconhecido, ao retornar para o interior do mosteiro, foi indagado pelo responsável de quem era. Ele disse era alguém, dizendo-se ser Francisco. E o responsável diga, volte, estamos aguardando por ele. Então o frei volta, abre as portas, e Francisco e o irmão que o acompanhava foram acolhidos para o interior do mosteiro. É assim conosco também. Quando as adversidades nos visitam, elas estão nos dando a oportunidade de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus. Não uma entrega displicente, inoperante, irresponsável, mas a entrega da confiança plena de que tudo que nos visita é cuidado amoroso do Pai por cada um de nós. É isso que nos ensina o benfeitor Emmanuel. E essas adversidades, elas são sempre prenúncios de uma nova era. É assim que Amélia Rodrigues, na belíssima obra Pelos Caminhos de Jesus, registra um capítulo com este nome, A Era Nova. E ela nos traz a figura dos discípulos, aqueles homens simples que começaram a aprender, a viver uma vida um pouco mais tumultuada, um pouco mais agitada. Começaram a se acostumar com a posição de destaque por estarem ao lado de Jesus. Ela nos traz a figura dos discípulos que começaram a ter que se acostumar com os comentários acirrados, críticos, muitas vezes depreciativos. Aqueles discípulos que receberam um chamamento da vida, um chamamento para estarem junto daquele que havia lhes dominado os corações. Jesus havia dominado o coração daqueles homens com a sua simplicidade, com a sua bondade, com a sua forma revolucionária de agir, com sua fragilidade e ao mesmo tempo com a sua fortaleza. Jesus chegara mudando as estruturas da conduta humana àquela época e aos tempos de hoje. E os discípulos o amavam como nós o amamos. Mas não se sentiam preparados para aquela era nova a que Jesus se reportava com tanta frequência. Penso que talvez seja assim também o nosso sentimento. Nós amamos o Mestre, mas ainda nos inquietamos diante dos desafios do processo de regeneração, porque vive a Terra. Desafios esses que também somos convidados a viver dentro de cada um de nós. E nesses momentos de inquietação, de angústia, por também acharmos que não estamos preparados para este momento, podemos fazer como João, no relato de Amélia Rodrigues. O discípulo procura o Mestre e compartilha com ele as suas inquietações e as suas angústias, os seus medos, os seus receios. E Jesus acolhe, recepciona João e diz a ele, e diz a nós todos hoje, nesses momentos que vivemos. A era nova encontra-se no limiar. Cumpre-se projetá-la nas mentes e nos corações.
será caracterizada pelo amor de plenitude e pela compaixão total a benefício dos seus opositores. Terá início no país de cada coração, espraiando-se em derredor com um aroma sutil e penetrante que jamais será olvidado. Cabe-nos instaurar o primado do bem, sempre gentis e fraternos, vivendo mais a lição do que preconizando-a para os outros. Reuniremos, sob o mesmo cajado de amor, os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores e os seus prejudicados, concitando-os à mesma marcha pela paz. Esse esforço dependerá mais dos que amam. Esse esforço dependerá mais dos que têm puro o coração e são pobres das ambições. Nós somos convidados para esse mistério. E continua Jesus para João e para nós outros. Não temais. Crede por enquanto, abrindo-vos ao amor e deixando-vos arrastar pelas correntezas da esperança. Estais sob uma governança superior que dirige os iludidos nos comandos humanos. Sois conduzidos pelas correntezas do divino amor, levados a destino adredemente estabelecido. Tende coragem, nunca vos deixarei, nem mesmo após o fim dos evos terrenos, quando estaremos no reino da perene felicidade. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus fala conosco. Não nos afastemos dos seus caminhos. Não deixemos que a inquietação e o desânimo seja a nossa companhia. Porque os caminhos de Jesus são assim, desafiadores. Mas são esses desafios que nos transformam, se nós dermos a oportunidade para que eles hajam em nós. O Cristo disse que nunca nos deixaria, que estaria conosco. Não nos inquietemos, não nos perturbemos, mas sigamos pelos seus caminhos, confiantes na sua companhia, entregues ao Criador. Fiquemos em paz pelos caminhos de Jesus.